É difícil explicar para alguém o que é viver com a mente sabotando tudo o tempo todo. Aquela sensação de que algo vai dar errado mesmo quando tudo parece estar no lugar. A mente já pensa: ai, ai, tá tudo muito calmo, isso não está me cheirando bem. E não é nem medo exatamente, é mais sorrateiro, é uma hesitação que te trava até no meio de uma escolha simples. A dúvida se instala antes mesmo da gente perceber, como se a gente estivesse sempre se preparando para um fracasso que ainda nem aconteceu. E pior, a gente começa a achar isso tudo normal. Algumas pessoas acham que é só falta de fé. Outras dizem que é insegurança, mas quem sente por dentro sabe que não é tão fácil assim nomear, porque a dúvida vai além de uma pergunta sem resposta. Ela arranha por dentro. Ela cresce devagar, sempre alimentada por frases antigas, experiências que marcaram, comparações que nunca se desfazem. Vai moldando o jeito de falar, de andar, de decidir. E sem perceber, a pessoa começa a negociar com a própria essência para caber num mundo que ela acha que não é para ela. O problema não é duvidar por um instante. Isso acontece. O problema é quando a dúvida vira critério para tudo. Quando ela começa a pesar mais que a esperança. Quando tudo é visto com o filtro do "e se der errado?". Quando a voz dentro da cabeça não só questiona, mas acusa. Como se fosse impossível dar certo. Como se o futuro estivesse sempre prestes a ruir. E a fé, que um dia foi força, vai virando peça decorativa. Bonita, mas sem uso prático. A dúvida engana, faz parecer que é prudência, quando na verdade é medo disfarçado de cautela. E esse medo se veste de maturidade, de responsabilidade, até de espiritualidade. Mas por dentro, o que grita é o medo de confiar de novo, de tentar de novo, de crer de novo. E aos poucos, sem nem perceber, a pessoa começa a achar que é assim mesmo, que confiar é coisa para quem não sofreu o que ela sofreu, que esperança é privilégio de quem não viu tudo desmoronar. O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Provérbios, capítulo 12, versículo 25. Tem gente que até ora, mas já começa a oração duvidando se está sendo ouvida. E isso cansa. Porque manter uma vida de fé sem acreditar de verdade se tornou um teatro de sobrevivência. A pessoa sabe o que dizer, sabe o que se espera que ela diga, mas por dentro sente que algo está desalinhado, desconectado, sem base sólida. E o que mais machuca é saber que nem sempre isso foi assim. Já houve momentos em que acreditar era mais fácil, em que orar trazia paz, em que planejar o futuro não causava pânico. Mas a dúvida foi minando tudo, dia após dia, até o ponto em que crer passou a parecer fantasia. A mente, quando está cansada de esperar, começa a criar os próprios atalhos. E são esses atalhos que nos afastam do que Deus realmente falou. Porque, no fundo, a dúvida nasce de uma vontade de controlar, de antecipar a dor para não ser surpreendido por ela, de evitar a queda, mesmo que isso signifique nunca se arriscar a andar. E a vida vai ficando pela metade. Os sonhos sempre engavetados. As decisões sempre proteladas. A fé sempre adiada. Não adianta fingir que não dói, nem tentar calar essa inquietação com distrações passageiras. A dúvida não se resolve com barulho, nem com frases feitas. Ela só se desmonta na presença daquele que conhece até os pensamentos que nunca foram ditos. E talvez essa seja a sua hora de se permitir ser confrontado, de abrir mão da armadura que construiu para se proteger de novos fracassos. Porque enquanto você estiver tentando controlar a narrativa com a dúvida, nunca vai experimentar o descanso da fé real. O que vem a seguir talvez não seja confortável, porque verdades desconfortáveis curam mais que mentiras aconchegantes. Mas é exatamente aí que muita coisa começa a mudar. E é exatamente por isso que você precisa ficar até o final. Não pelo vídeo em si, mas porque essa batalha aí dentro precisa de uma resposta que o seu próprio pensamento não é capaz de dar.
Aproveito e peço só um segundinho da sua atenção e te convido a se juntar à comunidade, se inscrevendo no canal e deixando um like. É muito significante para nós. É estranho como uma voz interna, repetida vezes o suficiente, começa a parecer verdade. No começo, soa só como um pensamento inseguro, uma hipótese incômoda e até como perfeccionismo. Mas quanto mais se ouve, mais se acredita. Até que não é mais uma suspeita. Vira uma certeza muda. A dúvida, quando não enfrentada, deixa de ser uma sensação passageira e começa a se enraizar como parte da personalidade. O que antes era só uma questão mal resolvida, agora vira o molde pelo qual tudo é interpretado. E a pessoa começa a tomar decisões baseadas nessa construção deformada. Não porque é o certo, mas porque é o único caminho que parece seguro. A mente que se acostuma com o medo de errar também se acostuma a rejeitar toda possibilidade de acerto. Vai se preparando sempre para dar errado, como se a esperança fosse uma espécie de ameaça. E a cada novo desafio, antes mesmo de tentar, a autossabotagem já entra em ação. Mas aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Tiago, capítulo 1, versículo 6. Essa oscilação interna destrói a consistência emocional. A mente fica carregada, os pensamentos se atropelam e até as orações começam a perder o rumo. Porque quando a dúvida se instala, ela não ataca só a decisão, ela contamina a identidade. A pessoa começa a duvidar de quem ela é, questiona o valor que tem, e o reflexo disso aparece até nas pequenas coisas, numa palavra não dita por medo, numa oportunidade recusada por achar que não merece, num relacionamento que não se aprofunda por receio de se revelar. Aos poucos, o eu verdadeiro vai sendo engolido por um eu moldado pelas inseguranças. É sutil, mas devastador. A pessoa ainda se apresenta como alguém de fé, ainda declara que crê, ainda canta, ainda frequenta os mesmos lugares. Mas por dentro, a alma vive como se estivesse escondida atrás de uma cortina de receios. Como se estivesse sempre se testando, sempre duvidando se tem mesmo o que precisa para avançar. E essa constante autoavaliação não é crescimento, é opressão. Porque ninguém floresce quando está sempre tentando provar o próprio valor. Ninguém permanece firme quando vive se questionando se tem o direito de estar onde está. Quanto tempo faz que você vive tentando se encaixar sem saber nem mais qual é o seu formato real? Quanto tempo faz que você só age conforme a insegurança permite? Que não toma uma decisão sem antes consultar o medo? Que não consegue nem sonhar sem calcular o risco de dar errado? Essa maneira de viver vai minando a confiança aos poucos. E o que sobra é só uma versão adaptada, cansada e empobrecida de quem você poderia ser. Dá para perceber quando a dúvida virou mais que um pensamento, quando ela passa a ser o filtro pelo qual tudo é sentido. Até a presença de Deus começa a ser interpretada por esse viés distorcido. Nada é suficiente, nenhuma resposta é clara, nenhuma direção é firme. Tudo vira talvez, tudo vira espera, tudo vira quem sabe um dia. Mas será que essa espera é fé ou é paralisia disfarçada? Fingir que está tudo bem já virou rotina. A aparência segura engana até os mais próximos. Só que por dentro há uma voz cansada pedindo socorro. Uma parte da alma que sabe que não foi feita para viver se justificando, se podando, se diminuindo. Uma parte que clama para ser liberta dessa amarra silenciosa chamada dúvida. E se não for agora, quando é que isso vai mudar? Até quando vai deixar que essa voz interna continue decidindo o que você merece viver? Quando tudo parece confuso por dentro, o que mais machuca é não sentir resposta alguma. É quando a gente ora e nada muda. Lê, mas não absorve. Pede, mas não escuta retorno.
Fica aquela sensação de estar falando com o vazio. E no fundo, o que mais incomoda não é o silêncio em si, mas o que ele faz a gente pensar. A mente começa a construir hipóteses que escurecem o coração. Será que eu estou errado? Será que ele me abandonou? Será que eu não sou mais digno de ouvir a voz dele? Essa ausência aparente de resposta começa a pesar. Vai dando lugar para pensamentos que antes pareciam impossíveis. A dúvida se infiltra nas rachaduras do silêncio e começa a falar alto. E é aí que o perigo se forma, quando o silêncio de Deus se transforma em campo fértil para mentiras internas ganharem força. Porque a mente não suporta lacunas. Quando Deus se cala, o pensamento tenta preencher com qualquer coisa. E quase sempre o que preenche são suposições contaminadas por medo, culpa, comparação, fracassos antigos. A ti clamam os aflitos e tu os livras. Confiam em ti e não ficam decepcionados. Salmos, capítulo 22, versículo 5. É estranho ler isso quando o coração está cansado de esperar, quando a alma já está há tanto tempo tentando encontrar um sinal. Mas essa palavra não mente. Ela não foi escrita por quem estava vivendo um conto de fadas, mas por alguém que conhecia o peso da angústia. E ainda assim, disse que confiar em Deus não é sinônimo de decepção. Talvez o problema não esteja na ausência de resposta, mas na forma como a espera tem sido interpretada. O coração que se sente ignorado começa a criar distância, e essa distância esfria até a oração. O que antes era conversa vira obrigação. O que antes era entrega vira cobrança. E sem perceber, a alma vai endurecendo. Vai ficando mais cética, mais contida, mais fechada. Só que por dentro ainda há um desejo gritante de ser ouvido, de sentir que Deus está perto, de saber que Ele não desistiu, mesmo quando tudo parece estar paralisado. Será que não é essa sensação de silêncio que está fazendo a dúvida crescer tanto? Será que a voz de Deus realmente se calou? Ou será que a ansiedade ensurdeceu a alma? Porque quando o coração se inquieta, ele quer resposta imediata. Quer saída rápida, quer sinais visíveis. Mas Deus não trabalha com desespero. Ele trabalha com eternidade. E na eternidade, o tempo dele não se submete à nossa pressa. Enquanto o silêncio parece gritar, a mente vai alimentando pensamentos do tipo: se Deus estivesse me ouvindo, isso já teria acabado. E com isso vem a culpa, vem a sensação de falha, a impressão de que não foi fiel o suficiente, não orou com força o bastante, não teve fé do tamanho ideal. Mas isso tudo é um ciclo cruel que amarra a alma em perguntas que Deus nunca fez. Porque o silêncio dele não significa rejeição, nem abandono, nem indiferença. Às vezes é só o intervalo entre o que você pediu e o que ele preparou. E se o que você chama de ausência for, na verdade, um cuidado que você ainda não consegue entender? E se esse silêncio for resposta de um jeito que você ainda não sabe interpretar? O que você faria se soubesse que Deus está mais perto agora do que quando falava? Porque tem silêncios que não são distanciamento, são proteção. Mas enquanto a mente insiste em traduzir tudo como abandono, o coração continua sem descanso. E cada nova tentativa de buscar a Deus vem carregada de medo de não ser ouvido de novo. Isso esgota, drena a fé, enfraquece a confiança. E aí, a dúvida ganha espaço como se fosse a única companhia real. É aqui que muita gente para, porque cansa demais lutar contra um céu que parece mudo. Mas antes de desistir, olha bem para o que esse silêncio tem te mostrado sobre você. Porque talvez nesse silêncio Deus esteja dizendo tudo o que você precisa ouvir, só que não da forma que você esperava. Quando a dúvida se acomoda no peito, ela não fica só em forma de pensamento. Vai se infiltrando em atitudes, nos olhares, nas escolhas mal feitas ou evitadas. Um dia, a pessoa está apenas hesitante.
No outro, já perdeu convicções que antes sustentavam tudo. E esse desvio quase imperceptível vai abrindo brechas que enfraquecem o espírito. Nem sempre com escândalo ou rupturas visíveis, mas com um desgaste contínuo, uma perda de brilho que não se explica facilmente. E a pessoa sente que está vivendo sem firmeza, sem direção. A dúvida enfraquece o que antes era certeza, e quando isso acontece, a mente começa a confundir prudência com desistência. A pessoa se torna alguém que pensa demais, sente de menos e anda pouco. A alma se acostuma a caminhar em círculos, sem confiança, sem alegria real. Porque toda escolha feita a partir do medo já carrega dentro dela uma perda, mesmo antes de começar. E pior ainda, é quando esse medo começa a parecer lógico, aceitável, até racional. Mas por dentro, a alma já está implorando para ser sacudida, para ser lembrada do que ainda carrega de verdade. Voltem ao lugar de segurança, ó prisioneiros de esperança. Ainda hoje prometo que restaurarei 2 vezes mais a vocês. Zacarias, capítulo 9, versículo 12. Esse versículo é uma convocação, como quem chama de volta à origem. Porque até quem duvidou demais ainda pode retornar. Ainda pode ser restaurado. Mas não dá para voltar sem antes admitir que a dúvida machuca mais do que protege, que ela não é abrigo, é prisão, uma prisão disfarçada de autopreservação, e o que antes era só insegurança se torna padrão de vida. A pessoa se acostuma com pouco, com raso, com limitado. Se conforma com o que é seguro, mesmo sabendo que foi chamada para ir além. A dúvida, quando é ignorada, gera estagnação. Mas quando é trazida à luz, pode se tornar ponto de virada. Tudo depende de como ela é tratada, porque há uma grande diferença entre quem duvida e se esconde, e quem duvida e se entrega a Deus com verdade. Uma coisa é fugir de si mesmo, outra é dizer: eu não consigo mais sustentar essa fé pela metade. Essa honestidade pode parecer fraqueza, mas é exatamente o tipo de verdade que Deus acolhe. Você já se perguntou o que te impediu de acreditar com mais liberdade? Que tipo de mentira te ensinaram que foi mais forte do que a voz de Deus no seu íntimo? E por que ela ainda tem tanto peso sobre você? Talvez não seja a dúvida que está te destruindo, mas a forma como você a esconde. Porque o que se esconde cresce. O que se entrega é transformado. A dúvida nunca vai sumir só com esforço humano. Ela precisa ser arrancada pela verdade, mas isso exige exposição. Exige que você diga diante de Deus tudo o que está emperrado aí dentro, que pare de mascarar o que está em frangalhos, que abandone a necessidade de parecer forte quando na verdade está implorando por um recomeço. Porque não adianta querer restaurar a fé com o coração cheio de máscaras. Só há renovo onde há verdade. Esse é o tipo de confronto que muda tudo, porque exige coragem. E coragem não é ausência de medo, é escolha por confiar mesmo tremendo. Só que para isso é preciso estar disposto a perder o controle. E esse é um dos maiores conflitos internos. A vontade de ter fé e, ao mesmo tempo, o pânico de perder o controle sobre o que pode dar errado. A alma fica nesse impasse, nessa tensão que nunca se resolve. E o corpo sente, a mente adoece, a oração se esvazia. Mas talvez a dúvida que você está tentando eliminar não seja para ser eliminada, e sim entregue. Talvez ela só esteja aí para te levar de volta para o lugar onde você confia sem garantias, onde acredita sem entender, onde se entrega mesmo sem ver. Mas para chegar nesse ponto, algo precisa romper, e isso vai doer, porque vai significar largar as defesas que você construiu com tanta disciplina. Mas e se esse for o único jeito de voltar a viver de verdade? E se esse for o início da cura que você nunca achou que teria? Se não romper agora, essa dúvida vai continuar ditando quem você é. E isso é pesado demais para carregar sozinho.
Quantas vezes você se moldou à dúvida achando que era cautela, quando no fundo era só medo disfarçado? Talvez hoje seja o primeiro dia em que você vai olhar para isso com verdade, sem se esconder, sem se justificar. Porque o que te prende não é a dúvida em si, é o silêncio que você manteve diante dela. E se você sente que está na hora de parar de fugir e se abrir, fica aqui. Quero te convidar a orar comigo. Não com palavras bonitas, mas com um coração sincero, porque é assim que começa a libertação de verdade. Pai, me coloco diante de ti sem escudo algum, sem desculpa, sem máscara. Hoje eu não venho com frases prontas, nem com um roteiro bonito de oração. Eu só quero te entregar o que carrego aqui dentro, porque já tentei sozinho, já tentei disfarçar, fingir que era só uma fase, racionalizar como se fosse normal viver com essa dúvida latejando o tempo inteiro. Mas a verdade é que eu me perdi de mim mesmo nesse caminho, e eu sei que só tu podes me encontrar de novo. A dúvida me consumiu de um jeito silencioso. Foi entrando devagar, como quem não queria nada, até que virou companhia constante. Me fez repensar tudo o que eu acreditava, duvidar do que antes era certeza e me questionar até sobre o teu amor. Eu sei que tu não tens culpa disso, mas eu não conseguia mais te enxergar com clareza. E a pior parte foi quando comecei a desconfiar até da tua presença. Quando comecei a achar que talvez eu não fosse digno de ouvir tua voz, de sentir tua paz, de viver tua vontade. Hoje eu te peço que me ajudes a me libertar dessa prisão interna, que não deixes mais essa dúvida ser o centro da minha fé, que ela não seja mais o critério que define até onde eu posso ir contigo. Tira de mim essa mania de me sabotar antes mesmo de tentar. Quebra esse ciclo de medo e insegurança. E me ensina com paciência a confiar de novo. Não como quem finge força, mas como quem se entrega com sinceridade, mesmo tremendo por dentro. Restaura a minha mente, Pai. Limpa os pensamentos que me mantêm em alerta o tempo todo, esperando que algo dê errado. Ensina meu coração a descansar, mesmo sem todas as respostas. Eu não quero mais condicionar a minha fé àquilo que eu entendo. Eu quero confiar naquilo que tu és, mesmo quando não vejo, mesmo quando não escuto, mesmo quando tudo parece estar em silêncio. Me faz lembrar que o teu silêncio nunca foi rejeição, que o teu tempo é perfeito, mesmo quando desafia o meu entendimento. Sopra vida nova sobre tudo o que parou em mim por medo, sobre os sonhos que abandonei, os projetos que escondi, as palavras que engoli, os passos que recuei. Me faz caminhar com leveza, com fé, com esperança que não vacila diante da dúvida. Renova minha alma com tua verdade, que cada mentira que eu acreditei seja confrontada pela tua palavra. Que cada voz que me acusou seja silenciada pela tua graça. Que cada espaço tomado pela insegurança seja invadido pela tua presença. Eu não quero sair dessa oração igual. E sei que o Senhor também não quer que eu permaneça preso nessa condição. Então, por favor, leva de mim aquilo que não condiz com o que tu sonhas para mim. Me dá coragem para viver pela fé e não mais pelos meus medos. Me ensina a confiar como quem sabe que não está só, e que a partir de hoje eu me recuse a construir minha vida baseado em dúvidas e comece a andar pela convicção de que tu estás comigo. Amém. Se você orou de verdade, sabe que algo foi arrancado do lugar. Porque quando a gente para de esconder e entrega tudo diante de Deus, não tem como continuar igual. Há coisas que só se rompem quando a alma finalmente se expõe. E se essa oração falou com você, talvez seja a hora de não andar mais sozinho. Considere se inscrever no canal e deixar o seu like. Isso ajuda demais a levar essa mensagem para quem também precisa romper com a dúvida. E comenta aqui embaixo com uma frase curta que resuma sua fé depois de tudo isso.
Algo que declare sua nova postura como: eu escolho confiar. Se você sente que precisa manter essa conexão acesa ao longo dos dias, não deixa de conferir o material que está no primeiro comentário fixado. É algo que vai te acompanhar semana após semana, trazendo direção espiritual e fortalecendo sua fé quando o mundo lá fora tentar apagar. Que o Senhor te guarde, te fortaleça e renove tua esperança onde parecia que não tinha mais saída. A gente se encontra no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.